Nessa videoaula faremos a correção da atividade, que abordava a radiciação de números complexos na forma trigonométrica. A primeira questão da Federal de Sergipe. Uma das raízes quadradas do número 4i é... Bem, seja z igual a 4i, como a gente viu, para a gente determinar as raízes, seja ela quadrada, cúbica, seja o que for, de um número complexo, esse número complexo ele precisa estar na sua forma trigonométrica. Então, nós vamos inicialmente colocar o 4i na forma trigonométrica. A gente percebe que a parte real é 0, a parte imaginária é 4. Então, o módulo de z é a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Isso vai ficar a raiz quadrada de 0 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Ou seja, isso é a raiz quadrada de 0 mais 16, que é 16. Como a raiz de 16 é 4, então o módulo de z é igual a 4. Por outro lado, agora indo para o argumento, nós sabemos que o cosseno de θ é a sobre o módulo de z. Isso vai ficar 0 sobre 4, que é 0. Além disso, o seno de θ é b sobre o módulo de z. Isso vai ficar 4 sobre 4, que é 1. Bem, se o seno é 1 e o cosseno é 0, o arco que possui essas características é o arco de 90 graus. Então, a gente percebe que o θ é 90 graus ou π sobre 2 radiano. Bem, sabendo o argumento, sabendo o módulo, então agora nós temos que a raiz quadrada de z é a raiz quadrada do módulo de z, multiplicado pelo cosseno de θ mais 2kπ sobre 2, mais i vezes o seno de θ mais 2kπ sobre 2. Então, vai ficar a raiz quadrada de 4, multiplicado pelo cosseno de π sobre 2 mais 2kπ sobre 2, mais i vezes o seno de π sobre 2, mais 2kπ sobre 2. A raiz quadrada de 4 é 2, então a gente chega que a raiz quadrada de z é 2 vezes o cosseno de π sobre 2, mais 2kπ sobre 2, mais i vezes o seno de π sobre 2, mais 2kπ sobre 2. Bem, agora a gente vai atribuir valores para o k. Então, para o k igual a 0, nós vamos ter que a raiz quadrada de z, índice 0, é 2 vezes o cosseno de π sobre 2, mais 2 vezes 0 vezes π sobre 2, mais i vezes o seno de π sobre 2, mais 2 vezes 0 vezes π sobre 2. Esse produto vai dar 0, então a raiz quadrada de z, índice 0, é 2 vezes o cosseno de π sobre 2 mais 0 sobre 2, mais i vezes o seno de π sobre 2 mais 0 sobre 2. Bem, π sobre 2 mais 0 dá π sobre 2, então a raiz quadrada de z, índice 0, é 2 vezes o cosseno de π sobre 2, mais i vezes o seno de π sobre 2, sobre 2. E como nós sabemos que dividir por 2 e depois dividir por 2 novamente é equivalente a dividir por 4, a gente vai ter que a raiz quadrada de z, índice 0, é 2 vezes o cosseno de π sobre 4, mais i vezes o seno de π sobre 4. Vamos lembrar que π sobre 4 radiano é 45 graus. Lembrando que o cosseno e o seno de 45 valem raiz de 2 sobre 2. Então, agora eu vou multiplicar pelo 2 que está fora do parêntese, e esse 2 vai cortar os 2 do denominador. De maneira que a raiz quadrada de z, índice 0, é raiz de 2 mais raiz de 2i. E aí nós podemos colocar a raiz de 2 em evidência, e aí você tem que a raiz de z, índice 0, é raiz de 2 multiplicado por 1 mais i. Bem, observemos que a questão ela pergunta uma das raízes. Ela não pede as duas raízes. Nós calculamos uma das raízes e ela deu raiz de 2, que multiplica 1 mais i. E aí você pode observar que essa opção, ou essa resposta, tem em um dos itens. Então, você já percebe que o item correto é o item E. Uma das raízes quadradas de 4i, ela vale raiz de 2, que multiplica 1 mais i. A segunda questão da FATEC de São Paulo. Seja i ao quadrado igual a menos 1. Se o z é um número complexo, tal que z ao cubo é igual a 1, então quanto é o z? Bem, vamos imaginar. Se z ao cubo é igual a 1, então isso quer dizer que o z é a raiz cúbica de 1.
E nós sabemos que todo número possui 3 raízes cúbicas complexas. Por isso que os itens eles trazem 3 respostas, 3 soluções em cada item. Porque como se trata da raiz cúbica de 1, nós temos 3 raízes cúbicas de 1. Bem, prosseguindo então, eu vou tomar o w igual a 1 e vou escrever esse w na forma trigonométrica. Na verdade, eu não vou bem escrever ele na forma trigonométrica. Eu vou então descobrir quanto é o seu módulo e quanto é o seu argumento. Para isso, então, nós vamos ter que se w é igual a 1, então a parte real é 1, a parte imaginária é 0. Então você vai ter que o módulo de w é a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Isso vai ficar a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado. Ou seja, isso é a raiz quadrada de 1 mais 0, que é a raiz de 1, que é 1. Então, o módulo de w é igual a 1. Por outro lado, nós vamos ter que o cosseno de θ, onde o θ é o argumento do w, é a sobre o módulo dele. Então, vai ficar 1 sobre 1, que é 1. O seno de θ é b sobre o módulo dele, módulo de w. Então, vai ficar 0 sobre 1, que é 0. E aí nós temos que pensar em um arco cujo seno é 0 e cujo cosseno é 1. Bem, o arco com essas características é o arco de 0 grau ou 0 radiano. Então, nós temos que o argumento do número complexo w igual a 1, o argumento dele é 0 radiano. Bem, dessa forma, nós vamos ter que a raiz cúbica de w é a raiz cúbica do módulo dele, multiplicado pelo cosseno de θ, mais 2kπ sobre 3, porque eu estou numa raiz cúbica, por isso sobre 3, mais i vezes o seno de θ, mais 2kπ sobre 3. Bem, desse modo, então, a raiz cúbica de w é a raiz cúbica de 1, multiplicado pelo cosseno de 0 mais 2kπ sobre 3, mais i vezes o seno de 0 mais 2kπ sobre 3. 0 mais 2kπ dá 2kπ, e a raiz cúbica de 1 é 1. Então, daí, você coloca 1 multiplicando se quiser, e você chega à conclusão de que a raiz cúbica de w é o cosseno de 2kπ sobre 3, mais i vezes o seno de 2kπ sobre 3. Bem, ao chegar nesse ponto, nós vamos então agora fazer o k variar. Nós vamos fazer o k variar, já que se trata de raiz cúbica, em 0, 1 e 2. Então, vamos lá. Inicialmente, para k igual a 0, eu vou ter que a raiz cúbica de w, índice 0, é o cosseno de 2 vezes 0 vezes π sobre 3, mais i vezes o seno de 2 vezes 0 vezes π sobre 3. 2 vezes 0 vezes π dá 0, sobre 3 dá 0. Então, a gente chega à conclusão de que a raiz cúbica de w, índice 0, é o cosseno de 0, mais i vezes o seno de 0. Bem, como o cosseno de 0 ele vale 1, e como o seno de 0 vale 0, então a raiz cúbica de w, índice 0, é 1 mais i vezes 0. I vezes 0 dá 0, mais 1 dá 1. Então, a raiz cúbica de w, índice 0, é igual a 1. Bem, o que eu encontrei, a raiz cúbica de w, índice 0, igual a 1, é, na verdade, a raiz cúbica de 1 que todos nós já conhecemos. Todos nós já sabemos que a raiz cúbica de 1 é 1, a raiz cúbica real. Está faltando a gente descobrir as demais outras duas raízes cúbicas. Para isso, então, vou tomar agora k igual a 1 e vou substituir. Vai ficar a raiz cúbica de w, índice 1, é o cosseno de 2 vezes 1 vezes π sobre 3, mais i vezes o seno de 2 vezes 1 vezes π sobre 3. Bem, então vai ficar a raiz cúbica de w, índice 1, é o cosseno de 2π sobre 3, mais i vezes o seno de 2π sobre 3. Bem, em seguida, eu vou fazer o seguinte. 2π sobre 3 radiano é 120 graus. Então, a gente tem que a raiz cúbica de w, índice 1, é o cosseno de 120, mais i vezes o seno de 120. Vamos lembrar de que o cosseno de 120, como 120 ele está no segundo quadrante, o cosseno é negativo e o seno é positivo.
E como falta 60 graus para completar 180, então o cosseno de 120 é menos o cosseno de 60 e o seno de 120 é igual ao seno de 60. Bem, então a raiz cúbica de W, índice 1, ela vai ficar menos 1 meio mais I que multiplica a raiz quadrada de 3. Ou ainda, eu posso escrever da forma invertida, a raiz com I. Eu tenho que a raiz cúbica de W, índice 1, é menos 1 meio mais raiz de 3 sobre 2i. E agora o que é que eu faço? Eu coloco 1 meio em evidência e eu concluo que a raiz cúbica de W, quando o K é 1, ela vale 1 meio, que multiplica menos 1 mais I raiz de 3. Finalmente, então, para K igual a 2, substituindo K por 2, nós vamos ter que a raiz cúbica de W, índice 2, é o cosseno de 2 vezes 2 vezes π sobre 3, mais I vezes o seno de 2 vezes 2 vezes π sobre 3. Então, a raiz cúbica de W, índice 2, é o cosseno de 4π sobre 3, mais I vezes o seno de 4π sobre 3. Bem, 4π sobre 3 radiano é 240 graus. Vamos lembrar que 240 graus eu estou agora no terceiro quadrante e que eu passei 60 graus de 180. Além disso, vamos lembrar de que no terceiro quadrante o cosseno e o seno são negativos. Então você vai ter que a raiz cúbica de W, índice 2, é menos o cosseno de 60 menos I vezes o seno de 60. Isso vai ficar então menos 1 meio menos I multiplicado pela raiz de 3 sobre 2. Eu posso então agora só dar uma organizada entre a raiz, entre a fração e o I, e agora eu coloco 1 meio em evidência. Ao colocar 1 meio em evidência, a raiz cúbica de W, índice 2, é 1 meio que multiplica menos 1 menos I raiz de 3. Bem, dessa forma a gente percebe que os valores de Z, tais que Z ao cubo é 1, ou seja, os valores de Z, que é igual a raiz cúbica de 1, eles são 1 meio que multiplica menos 1 mais I raiz de 3, e 1 meio que multiplica menos 1 menos I raiz de 3. Dessa forma, então, nós temos como item correto o item E. A terceira questão da Cesgran-Hill. Dentre os números abaixo, dentre os números completos abaixo, aquele que é uma raiz quadrada do menos 1 meio mais I que multiplica a raiz de 3 é... Bem, eu quero uma das raízes quadradas desse número complexo. Basta uma, não precisa as duas. Para isso, então, vamos escrevê-lo na forma trigonométrica, pelo menos, na verdade, calculando o seu módulo e o seu argumento. Então, o módulo de Z, eu vou calcular ele, lembrando que o A é menos 1 meio, e o B é menos raiz de 3 sobre 2, porque o módulo de Z é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, isso vai ficar a raiz quadrada de menos 1 meio ao quadrado, mais raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Bem, menos 1 meio ao quadrado dá 1 quarto, raiz de 3 sobre 2 ao quadrado dá 3 quartos. Somando, então, nós vamos ter a raiz quadrada de 4 quartos, que é a raiz quadrada de 1, que é 1. Então, o módulo de Z é 1. Agora, indo para o argumento, nós vamos ter que o cosseno de θ é A sobre o módulo de Z, então vai ficar menos 1 meio sobre 1, que é 1 meio. Por outro lado, o seno de θ é B sobre o módulo de Z, então vai ficar raiz de 3 sobre 2 dividido para 1, que é raiz de 3 sobre 2. Daí, então, nós temos como argumento θ um arco que tem seno raiz de 3 sobre 2 e que tem cosseno menos 1 meio. O arco com essas características é o arco de 120 graus ou 2π sobre 3 radiano. Desse modo, então, como eu quero saber as raízes quadradas do número complexo Z, que é menos 1 meio, mais raiz de 3 sobre 2i, nós temos que a raiz quadrada de Z é a raiz quadrada do módulo de Z, multiplicado pelo cosseno de 0 mais 2kπ sobre 2, mais I vezes o seno de 0 mais 2kπ sobre 2. Bem, o módulo de Z é 1 e o θ é 2π sobre 3. Vamos lembrar de que a raiz quadrada de 1 é 1, e como 1 multiplicando você coloca se quiser, nós vamos ter que a raiz quadrada de Z é o cosseno de 2π sobre 3,
mais 2kπ sobre 2, mais I vezes o seno de 2π sobre 3, mais 2kπ sobre 2. Bem, se esse é o valor da raiz quadrada de z, vamos então atribuir valores ao k. Lembrando que, como se trata de raiz quadrada, eu vou atribuir os valores 0 e 1. Não necessariamente eu preciso chegar até o 1, porque como eu quero apenas uma das raízes, se o k igual a 0 já me der uma das raízes que consta nas opções, eu já posso parar por aqui. Então, para k igual a 0, nós vamos ter que a raiz quadrada de z índice 0 é o cosseno de 2π sobre 3, mais 2 vezes 0 vezes π sobre 2, mais I vezes o seno de 2π sobre 3, mais 2 vezes 0 vezes π sobre 2. Bem, então o 0 multiplicando vai dar 0, somado com 2π sobre 3 vai dar 2π sobre 3. Então a raiz quadrada de z índice 0 é o cosseno de 2π sobre 3 dividido para 2, mais I vezes o seno de 2π sobre 3 sobre 2. Divisão de fração, eu posso, na verdade, simplificar o 2 que está multiplicando o π com o 2 do denominador, ou eu posso trabalhar a divisão de fração normal. Independente de como você faça, você vai concluir que a raiz quadrada de z índice 0 é o cosseno de π sobre 3 mais I vezes o seno de π sobre 3. Vamos lembrar que π sobre 3 radiano é 60 graus. Vamos lembrar que o cosseno de 60 é 1/2 e o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Ao fazer isso, eu posso escrever tudo numa única fração. Então, a gente tem que a raiz quadrada de z índice 0 é 1 mais I que multiplica a raiz de 3 sobre 2. Bem, quando você avalia as opções, você percebe então que o item correto é o item D. Se eu já tenho um item correto, que é o item D, eu não tenho a necessidade de ir à procura da outra raiz quadrada desse número complexo. A questão pede apenas uma, eu já tenho essa raiz que a questão pedia, então já marco o item D e posso passar para a próxima questão. A quarta questão da Universidade Católica de Minas Gerais. Sendo I a unidade imaginária e M sendo 1 mais I sobre 1 menos I, elevado a 4n mais 2, onde o n é natural, o valor de m é quanto? Vamos lá então. Primeiro vamos observar que 1 mais i sobre 1 menos i é uma divisão de números complexos na forma algébrica. Então vou ter que primeiro fazer essa divisão de números complexos que está entre parênteses. Para fazer a divisão de números complexos, eu multiplico em cima e embaixo pelo conjugado de baixo. O conjugado de 1 menos i é 1 mais i. Então multipliquei em cima e embaixo por 1 mais i. Agora eu vou distribuir o produto. Distribuindo o produto, 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes i dá i vezes 1 dá i vezes i dá i ao quadrado. Sobre, embaixo eu tenho um produto da soma pela diferença de dois termos. Eu pego o quadrado do primeiro, 1 ao quadrado, menos o quadrado do segundo, i ao quadrado. Vamos então agora resolver. Repete o 1, i mais i dá 2i, mais i ao quadrado dá menos 1. Sobre 1 ao quadrado, que é 1, menos i ao quadrado, que é menos 1. Bem, vamos trabalhar os sinais. Mais com menos dá menos e menos dá mais. Então ficou 1 mais 2i menos 1 sobre 1 mais 1. Corta o 1 com menos 1, soma 1 mais 1 dá 2, então vai ficar 2i sobre 2 elevado, lógico, a 4n mais 2. Observem, eu não repeti para não se tornar enfadonho, mas percebam que eu estava repetindo o expoente 4n mais 2 desde o começo. Corto 2 com 2, então eu tenho i elevado a 4n mais 2. Vamos lembrar que um número da forma 4n mais 2, onde o n é natural, ele é um número que ao ser dividido por 4 deixa resto 2. Como aí nós temos potências de i, quando eu vou resolver uma potência de i, basta que eu olhe, basta que eu observe quem é o resto da divisão do expoente por 4. Como aí o resto da divisão do expoente por 4 é 2, então isso é equivalente a i ao quadrado, lembrando que i ao quadrado é menos 1. Dessa forma, então, nós vamos ter que o m é igual a menos 1 e a resposta correta é o item B. A quinta questão da Mackenzie de São Paulo. O número 1 menos i elevado a 10 é igual a quanto?
Vamos lá então. Então vamos chamar de z o número 1 menos i. E como eu quero elevá-lo à 10ª potência, nós sabemos que é melhor calcular uma potência de número complexo tendo a forma trigonométrica. Então eu vou colocá-lo na forma trigonométrica. Para isso eu vou precisar descobrir quem é o seu módulo, bem como eu vou precisar descobrir quem é o seu argumento. Bem, para que eu faça isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou então começar pelo módulo, identificando que o a é 1 e o b é menos 1. Então a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado vai me dar o módulo de z. Isso vai ser a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. 1 ao quadrado dá 1, menos 1 ao quadrado também dá 1. 1 mais 1 dá 2, então você vai ter que o módulo de z é a raiz quadrada de 2. Vamos agora para a parte do argumento. Nós temos que o cosseno de θ, onde o θ é o argumento, é a sobre o módulo de z. Então vai ficar 1 sobre a raiz de 2, que quando eu racionalizar, multiplicar a raiz de 2 em cima e embaixo, nós vamos ter que o cosseno de θ será a raiz de 2 sobre 2. Por outro lado, o seno de θ é b sobre o módulo de z, então vai ficar menos 1 sobre a raiz de 2, que também ao ser racionalizado, nós teremos que o seno de θ é menos raiz de 2 sobre 2. Bem, sabendo quem é o cosseno, sabendo quem é o seno, nós vamos atrás do arco que tem esse seno e esse cosseno. O arco cujo seno é menos raiz de 2 sobre 2 e cujo cosseno ele é raiz de 2 sobre 2, é o arco de 315 graus ou 7π sobre 4 radiano. Sabendo o argumento, eu posso ir então agora para a potência na forma trigonométrica. Eu tenho que o z é o módulo de z, vezes o cosseno de θ, mais i vezes o seno de θ. Então nós temos que o z é raiz de 2, que multiplica o cosseno de 7π sobre 4, mais i vezes o seno de 7π sobre 4. Bem, o que eu quero é z à 10ª. Então z à 10ª é o módulo de z elevado à 10ª, multiplicado pelo cosseno de 10θ, mais i vezes o seno de 10θ. Isso aí é a primeira lei de De Moivre. Bem, então vai ficar raiz de 2 elevado à 10ª, multiplicado pelo cosseno de 10 vezes 7π sobre 4, mais i vezes o seno de 10 vezes 7π sobre 4. Esse 10 eu coloco dentro da raiz, então vai ficar a raiz quadrada de 2 elevado a 10, multiplicado pelo cosseno de... Eu simplifico o 10 e o 4 por 2, então vai ficar 5 e 2, 5 vezes 7 dá 35, por isso ficou cosseno de 35π sobre 2, mais i vezes o seno de 35π sobre 2. Bem, então z à 10ª é a raiz quadrada de 1024, já que 2 à 10ª é 1024. Com relação ao 35π sobre 2, vamos lembrar que uma volta completa é 2π, então você tem que uma volta completa é 4π sobre 2. Com isso, 8 voltas completas equivale a 32π sobre 2 radiano. Para 35π sobre 2, está sobrando 3π sobre 2. Então, 35π sobre 2 radiano é côngruo a 3π sobre 2 radiano. Como 3π sobre 2 é 270 graus, e como a raiz quadrada de 1024 é 32, então z à 10ª vai ficar 32, multiplicado pelo cosseno de 3π sobre 2 é 270 graus. Eu acho que eu falei trocado agora há pouco. Então, 3π sobre 2, 270 graus. Então, fica 32, multiplicado por menos 1, que é o cosseno de 270 graus, mais i multiplicado por 0, que é o seno de 270 graus. I vezes 0 dá 0, então entre parênteses, menos 1 mais 0 dá menos 1, logo z à 10ª é 32 multiplicado por menos 1, que é menos 32. Se z à 10ª é menos 32, lembrando que o z é 1 menos i, então nós vamos ter que 1 menos i elevado à 10ª é menos 32. E a resposta correta é o item E. Dessa forma, então, a gente chega ao fim dessa videoaula, onde nós corrigimos a última atividade que abordava raiz de números complexos na forma trigonométrica.